Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 11, edição 502. Que eu não penso em guardá-lo pra mim, como fruto a comer, como a flor a colher, no mais fundo do meu jardim. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia a você que acaba de se levantar e se prepara para mais um Dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 8 de março de 2026 e começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. O programa de hoje conta com as seguintes participações: Iago, Gabriela, Júlio, Cristiano, Lúcio e Juliana, de Urandi, Bahia, Alan Reis, de São José dos Campos, São Paulo, Daniel, de Alfenas, Minas Gerais, Jocilei, de Pindaí, Bahia, e Maria Souza, de Suzano, São Paulo. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Christian Gabriel. Este é um programa católico e sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco. Senhor Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir tua paz, tua sabedoria e força. Quero olhar o mundo e ver os outros como tu mesmo os vês. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão justo, calmo e verdadeiro, que todos que de mim se aproximarem creia na tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza, e que no decorrer deste dia eu a todos revele o teu amor. Amém. Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A partir de agora, o nosso programa continuará em 4 partes. A primeira parte é a mensagem de hoje. A segunda parte é o Santo do Dia. A terceira parte é o Evangelho com reflexão. E a quarta parte é o Você Sabia? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na expressão "me engana que eu gosto". Ninguém gosta de ser visto como bobo ou cara de tolo. Por isso se torna um arisco, fugindo de qualquer rolo. Me engana que eu gosto, dizem, em tom de suspeita de dolo. Ninguém quer ser enganado ou entrar de gaiato no bolo. Me engana que eu gosto. A mentira tem 1000 vestes. Veste seda e veste trapo. Veste o voto do partido. Veste o pobre em seu barraco. Mas tem uma que é mais funda. Um falso mais escondido. Aquela mentira imunda que deixa o leso oprimido. Aquela que o homem monta, que se espalha fundo e a esmo. A mentira que o homem conta todo dia para si mesmo. O nosso homem moderno
Disso há tempo é cativo, vive o pobre no inferno, pensando ser paraíso. Pois o engano que ele veste, esconde a sua falsidade, vive como um estrangeiro em sua própria realidade. Me engana que eu gosto, não caia nas palhaçadas, tire sua fala do aluguel, fuja de ideias compradas, pois tua língua não é Babel. Largue toda a impostura, seja justo, seja forte, pois sem a luz da verdade, sua vida é apenas morte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo do Dia. Amanhã, dia 9 de março, a Igreja celebra a memória de Santa Francisca Romana, uma das santas mais fascinantes da Idade Média tardia, cuja vida é um antídoto perfeito para a dispersão do homem moderno. Ela foi a mulher que provou que se pode ser uma mística nas nuvens enquanto se tem os pés firmemente plantados no ladrilho da cozinha. Nascida em Roma em 1384, faleceu em 1440 aos 56 anos. Sua trajetória é marcada por um equilíbrio heróico entre a vida de esposa, mãe e a vida de caridade radical. É conhecida por ter tido o privilégio de enxergar durante grande parte de sua vida o seu anjo da guarda caminhando ao seu lado. A caridade em tempos de peste. Roma passava por guerras, fomes e pestes. Francisca transformou parte do seu palácio em hospital. Vendeu suas joias e vestes nobres para comprar comida para os pobres e fundou as Oblatas de Maria, hoje Oblatas de Santa Francisca Romana. Mulheres que viviam no mundo, mas dedicadas à oração e ao serviço. Ela não inventou uma espiritualidade paralela para fugir dos deveres. Ela santificou a realidade concreta. Ela entendia que a vontade de Deus não está no que gostaríamos de fazer, mas no que devemos fazer no momento presente. Ela era a prova de que a santidade é a suprema lucidez de quem quer se unir à verdade que liberta. Por causa da tradição de que seu anjo da guarda iluminava o caminho à sua frente, o Papa Pio XI a declarou padroeira dos motoristas em 1925. Ó Santa Francisca Romana, que eu possa na rotina do meu dia a dia enxergar a família como um espaço de santificação e comunhão com a verdade que liberta. Amém. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.
Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sincá, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. Senhor, nem sequer tem balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Vai, chama teu marido e volte aqui. Não tenho marido. Tens razão em dizer que não tens marido. Tivestes 5, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Acredite, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. Muitos outros creram por causa da sua palavra. Disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Tens razão em dizer
que não tens marido. Tiveste 5, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Caríssimos ouvintes do programa e irmãos do apostolado, nosso tempo aqui é curto e não dá para explanar com detalhes o fato histórico de que Israel, depois do rei Salomão, havia se separado em 2 reinos, o do sul, com a capital em Jerusalém, e o do norte, com capital em Samaria. Os samaritanos foram se formando lentamente após a queda da Samaria diante dos babilônios, num contexto de mistura religiosa contínua de elementos da religião mosaica e a religião dos pagãos do norte, sempre em oposição à centralidade religiosa de Jerusalém. Resumindo, é neste contexto de hostilidade, rivalidade religiosa e separação cultural que se dá o encontro entre o judeu Jesus e a mulher samaritana no poço de Jacó. Essa passagem da samaritana já foi dissecada e refletida de forma exaustiva, sempre sobre certo viés relativista, que procura ignorar os erros da fraqueza humana, principalmente aqueles que se referem às relações maritais, ao matrimônio. Deve ser por isso que um versículo passa quase sempre despercebido. Exatamente o versículo que Jesus dá um puxão de orelha na samaritana no tocante à sua vida privada. Ao receber um pedido dela, Jesus manda-a chamar seu marido. Ela diz que não tem marido, então Jesus dispara. Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Pela afirmação contundente de Jesus, percebe-se que a mulher não tinha relações duradouras e na época desse encontro no poço, ela vivia um flagrante adultério, pois a julgar pela sinceridade desconcertante de Jesus, o homem ao qual ela convivia não era marido dela, provavelmente marido de outra. Isso se percebe nas palavras: o que agora tens não é teu. Outro detalhe sutil, mas nem por isso menos contundente, é a afirmação final de Jesus: nisso disseste a verdade. Jesus deixa claro que até aquele momento a vida daquela mulher era, na verdade, um amontoado de arranjos provisórios e desencontros distantes da verdade. Daí a sua inquietação, insegurança e inconstância. A mulher sabia que Jesus nunca a tinha visto, nem a conhecia. Ela também não o conhecia, não tinha ideia de quem ele era. Quando Jesus, de maneira surpreendente, entrou em detalhes sobre a situação irregular em que ela vivia, a mesma viu nele a figura de um profeta, pois estava consciente de que ele não tinha como saber nada sobre a vida dela, tendo em vista que judeus viviam separados dos samaritanos e nem falavam com eles. Jesus falava com autoridade com a mulher. Ele não a despreza, mas deixa claro a situação dela. Ao contrário do que certos teólogos relativistas afirmam ao dizer que Jesus dialogava com as pessoas no sentido relativista, em que a palavra diálogo é assumido
pela vaidade intelectual e oportunismo político de nossos tempos. Jesus não relativiza e não fica elogiando a mulher tentando agradar seu ego ou criando um climinha de falsa inclusão e tolerância. Aqui estamos no capítulo 4 do Evangelho de João e não podemos nos descolar do capítulo 1, onde Jesus, o Verbo encarnado, é referido como sendo o Verbo de Deus. Jesus era o Verbo que estava com Deus e era Deus. E ele seria adorado em todos os cantos da terra. Seus seguidores, suas ovelhas, o iriam escutar e iriam adorá-lo, pois seus seguidores confessariam sua autoridade diante dos homens, autoridade essa que ele exercia agora sobre uma mulher do povo samaritano. As últimas palavras de Jesus à samaritana devem ser assumidas como se fossem ditas a nós hoje. Sou eu que estou falando contigo. Jesus nos fala todo dia através de sua igreja. Sim, Jesus nos fala também no hoje, bem no profundo poço de nossas misérias. Ele quer nos resgatar, assim como resgatou a mulher samaritana, que acabou por acreditar nele. Ele quer nos dar algo muito, muito especial, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. E o que Ele quer nos dar se tornará em nós uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, que a Tua verdade me ilumine, me oriente. Ó Senhor, que eu não viva no engano, que a Tua verdade seja a minha vida. Amém. Você sabia? Sabe de uma coisa? Essa coisa de povo eleito é complicado para muita gente. Muita gente acha difícil essa coisa de povo eleito. Parece mesmo certa arrogância que exista um povo eleito e um outro povo que não é eleito. Confesso ser de difícil compreensão e defesa diante dos questionamentos que isso levanta. A eleição ou escolha de Deus de um povo ou pessoa em todas as épocas e lugares tem a função, na verdade, de melhor efetivar o senso do servir ao outro. É para melhor desenvolver o senso de dever perante o outro, que não tenha a mesma compreensão. Deus escolheu um povo santo, mas para servir e ajudar os outros povos a encontrarem a verdade. Esse diálogo entre Jesus e a samaritana, narrado pelo evangelista, é muito falado e muita gente fala ou interpreta essa passagem de maneiras diferentes. E isso nos coloca diante da questão da verdade, não é mesmo? No catecismo, onde eu posso encontrar alguma coisa que lance luz ou explique melhor essa diferença entre povo eleito e povo não eleito?
Na verdade, não existe diferença do ponto de vista da dignidade, mas da missão. Cabe ao povo eleito o pontapé inicial, digamos assim, para que todas as nações e povos da terra adorem o único Deus. Vou ler o parágrafo 781 do Catecismo. Em todos os tempos e em todas as nações, foi agradável a Deus aquele que o teme e pratica a justiça. No entanto, aprouve a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que o conhecesse na verdade e o que servisse na santidade. Foi por isso que escolheu Israel para ser o seu povo, estabeleceu com ele uma aliança e instruiu-o progressivamente, manifestando-se a si mesmo e os desígnios da sua vontade na história desse povo e santificando-o para si. Mas tudo isso aconteceu como preparação da aliança nova e perfeita, que seria concluída em Cristo. Esta nova aliança instituiu-a Cristo no seu sangue, chamando um povo proveniente de judeus e pagãos a juntar-se na unidade, não segundo a carne, mas no Espírito. Acho que entendi. Jesus aceita todo aquele que o teme e pratica a justiça, né? Está escrito aí no Catecismo, logo no começo desse parágrafo. Isso mesmo, não se preocupe. A verdade vem a nós se buscarmos de coração sincero. Tudo se ilumina, tudo se esclarece quando estamos com boa vontade de ver Deus face a face. Nossa meta é a santidade de vida. Busquemos isso com coração sincero e arrependido, e que sejamos abertos ao Deus que quer conversar com a gente, aberto à verdade, como a samaritana no Evangelho de hoje, que, embora hesitante e desconfiada no começo, acabou por se encontrar consigo depois do encontro com Jesus, e foi repartir sua descoberta lá no povoado onde morava. Deixa eu ver se eu entendi. A samaritana teve a graça de um encontro com a verdade. A própria verdade conversou com ela. Sim, isso mesmo. Semana que vem, então, tem mais? Sim, com a graça de Deus, sempre despertando para a verdade, somente a verdade, todos os dias de nossas vidas. Amém. Meu irmão, minha irmã, o programa de hoje está se encerrando. Ouçamos as orações finais. Ó Trindade Santa, Deus Pai que nos criou como filhos, Deus Filho que nos torna todos irmãos, e Deus Espírito Santo que nos mantém unidos na mesma família, a Santa Igreja. Pedimos a Ti, ó Senhor, pelo Santo Papa, pelo clero e todo o povo de Deus. Pedimos a fortaleza, a fé genuína para que possamos sair em missão sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos por testemunharem a sua confiança em Cristo. Que Maria, nossa intercessora, nos proteja e nos anime e nos dê coragem e compromisso com a Igreja e cada vez mais nos empenhemos pela causa de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, ensina-me a estar interessado naquela parte mais obscura e verdadeira do outro, onde habitam não os vícios que ele esconde, mas as virtudes que ele não consegue mostrar.
Obrigado, meu irmão e irmã, pela atenção nessa manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Deus os ilumine e guarde. E até semana que vem, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na nossa morte, da nossa morte.